domingo de manhã. E também podemos continuar a nossa série em 1 de João. Já podem ir abrindo. Nós, sexta-feira passada, com o irmão Rui, esta sexta-feira, nós vimos a importância de considerarmos a palavra de Deus, inspirada por Deus, o Deus que dirigiu a escrita daqueles que, como João, foram escrevendo a palavra de Deus, muitas vezes falando da sua própria experiência, das suas lutas, dos seus medos, dos seus desafios, mas tudo para nosso ensino e para também nós, como seres humanos, possamos entender que nós somos iguais. As lutas que os nossos irmãos no passado tiveram, nós temos hoje. Talvez de formas diferentes, numa cultura diferente, mas as lutas são as mesmas. E é as lutas entre aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus, o propósito de Deus para nós, e aquilo que é o mundo em que nós vivemos e os desafios constantes do mundo em que nós vivemos. Há uma letra de uma música já antiga, quando digo antiga tem mais de 50 anos, que eu ouvia muito na minha juventude, e uma parte da letra dizia: de que lado você está, de que lado você quer ficar? E nós somos desafiados a pensar como eu estou hoje e o que Deus pede de mim. Se eu realmente sou um filho de Deus, eu tenho essa convicção plena de que eu sou um filho de Deus, então eu devo olhar para a palavra buscando conhecer e entender o propósito de Deus para a minha vida, ou se eu não conheço o Senhor, se eu não sou salvo, as consequências que isso pode trazer para a minha vida, não só neste mundo, mas também por toda a eternidade. E João, quando ele começa a sua carta, nós já ouvimos essa série de estudos com os nossos irmãos nos domingos anteriores, João começa por falar sobre a evidência clara de que Jesus é Deus, que Ele existe desde o tempo da eternidade, que Ele conheceu Jesus pessoalmente, que Ele tocou, que Ele falou, que Ele ouviu. E no capítulo versículo 13 ele diz: olha, isso foi o melhor que me aconteceu. E eu agora estou a trabalhar, eu estou a escrever esta carta para que vocês possam ter essa comunhão que eu tenho com Ele, porque é o melhor. Mas há evidências claras se nós temos essa comunhão ou não. E neste teste de paternidade que nós chamamos, esta série de estudos, quando eu estava a preparar esta mensagem, há uma pequena parte do capítulo 12 de Romanos, versículo 2, que vinha constantemente à minha mente, que é: não vos conformeis. Não vos conformeis. E ler esta carta e outras cartas, mas ler, como nós estamos a fazer agora, esta carta de 1 João, se não mexe connosco, João mesmo fala, alguma coisa está errada. Mesmo você que se diz filho de Deus, se esta carta não mexe com você, alguma coisa está muito errada. Então, irmãos, o título que eu dei, ou um subtítulo que eu dei nesta pequena meditação que nós vamos lá ler em seguida, é No Mundo, mas não do mundo. Nós estamos no mundo, nós que somos filhos de Deus, nós que já recebemos Jesus como Salvador, que já confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, mas não deste mundo. Nós não estamos mais debaixo do jugo deste mundo, do jugo do príncipe deste mundo, que a palavra de Deus diz, é o diabo, é Satanás. E olha, nós não precisamos pensar muito para ver o resultado disso, né? De um mundo que não está submetido à vontade de Deus. Capítulo 2 de 1 João, versículo 12 até o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi filhos porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi pais porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi mancebos, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida,
não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, o que João está falando muito resumidamente nesta carta é: olha, crentes, vocês que são realmente filhos de Deus, crentes genuínos, crentes que se esforçam por viver uma vida que agrada a Deus, não vivam para este mundo. Não se distraiam com este mundo. E João, apesar de estar há 2000 anos atrás vivendo numa sociedade que comparada com a nossa hoje, tinha muitas coisas que faltavam, vamos dizer assim, para o conforto das pessoas, para o bem-estar das pessoas, ele já sabia como o homem, e ele como homem também, mas como o homem, ser humano, tinha essa tendência de se agarrar, de buscar segurança nas coisas que o rodeavam. E não é diferente connosco. Não é diferente connosco. Eu gostava de fazer algumas perguntas também baseadas naquilo que nós vimos. Passamos nós o teste da verdade reconhecendo que nosso pecado é um problema e que Jesus é a única solução? Será que nós passamos já esse teste? Ao ouvirmos aquilo que foi falado nos domingos anteriores, será que você já confessou Jesus como Senhor? Eu gostaria de pensar o contrário, mas eu sei que num lugar como este, onde temos pessoas diversas, há alguém que ainda não confessou Jesus como Senhor, não tem esta certeza no seu coração de que se partir hoje para a eternidade estará com Deus. E João tem essa preocupação. Ele empenhou a sua vida, nos seus escritos, ele fala, ele traz evidências, ele diz no final do Evangelho de João, e neste também, olha, há muitas outras coisas, olha, eu escrevi isto para que vocês realmente reconheçam se vocês são filhos de Deus ou não. Ele sabia a importância disso e ele dedicou a sua vida a isso. Uma segunda pergunta: passamos o teste da obediência a Deus, mesmo quando não entendemos o que Ele quer dizer ou o que Ele está a fazer? Muitas vezes Deus diz faz, mas Ele não explica porque Ele diz que nós devemos fazer. Ele diz faz. Nós pais, muitas vezes chegamos para os nossos filhos e dizemos, olha, faz isto. E não estamos à espera que eles respondam, mas porquê é que eu faço? Normalmente eles fazem isso, não é? Mas porquê é que eu faço? Mas tem que ser agora. Mas porquê é que não é o meu irmão? Não. Quando nós dizemos faz, nós temos um propósito. E nem sempre nós comunicamos esse propósito. Mas a nossa intenção é boa. Deus, por vezes, age assim também. Diz faz. E ele não está à espera que eu disse, mas faço porquê? Diz faz, obedece. Faz o que eu te disse. Quando o povo de Israel saiu do Egito, e Deus diz, olha, se vocês cumprirem os meus mandamentos, se vocês obedecerem à minha lei, vocês serão abençoados, vocês serão prósperos. Deus prometeu. Infelizmente aconteceu o contrário, porquê? Porque eles não obedeceram ao Senhor. Mas Deus tinha um propósito. Deus sabia que não seria fácil. Mas disse, façam assim. Olha, vocês vão colher os benefícios disso. Não, nós preferimos ir para o caminho mais fácil, preferimos fazer as coisas da nossa maneira. Quando a gente estiver aflito, a gente vai buscar o Senhor e pedir que o Senhor nos ajude. E uma terceira pergunta, passámos o teste do amor amando-nos uns aos outros? Não amando de palavras, né? Nós vivemos num mundo onde a palavra amor é muito facilmente cantada ou declamada, e as pessoas facilmente dizem, eu amo-te, e a seguir eu já não te amo. Mas o amor de que Deus fala, e o nosso exemplo maior ao Senhor Jesus Cristo, é um amor sacrificial. Porque é fácil eu amar quem me ama. Mas quem não me ama, quem me fez mal, e é esse o desafio maior da palavra de Deus. Ame. Mesmo aqueles que, olha, fazem mal, mesmo aqueles que não merecem o seu amor, ame, porque foi isso que Deus fez por você. Jesus nos amou. Ele se entregou por nós. Diz a palavra de Deus, sendo nós ainda seus inimigos. Mas porquê João enfatiza esta importância da comunhão com Deus e com o Senhor Jesus Cristo? Um pouquinho atrás, no versículo 4, o que é que ele diz? Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Noutras versões diz para que a vossa alegria se cumpra. Nós cantamos muitos cânticos que falam de alegria. A alegria do Senhor, a minha força é, né? E estamos muito alegres. Mas às vezes são só palavras, né? Saímos daquela porta fora e já vamos a pensar nisto e naquilo, e como é que eu vou resolver aquele problema, e agora o que é que vai acontecer a seguir. Mas João deixou muito claro, não é fácil, é uma luta, mas a intenção de Deus
é que a vossa alegria, a alegria da salvação, ela se complete. Esse gozo que Deus traz à nossa vida, que independe das circunstâncias. Se manifesta nos dias bons, mas também nos dias maus. Nos dias de ganho, nos dias de perda. Deus está presente. E Deus disse, busque-me, porque não vai ser fácil. Você vai ter desafios na sua vida. Se você não buscar, você vai ter dificuldades. E mais, pode ser uma evidência de que você não é meu filho. Do mundo, no mundo com Deus. No versículo 12, João continua e veja que ele usa muito a palavra escrevo. João foi chamado também o discípulo a quem Jesus amava, né? Ele era um homem que amoroso, né? Mas ele é muito duro, podemos assim dizer, quando ele fala na questão da vida cristã. E ele várias vezes usa este termo, eu escrevo, olha irmãos, eu estou a escrever isto, não é só por escrever, é importante. E ele mais uma vez aqui ressalta no versículo 12, filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Filhinhos, eu escrevo-vos porque a salvação é através de Cristo Jesus. Então eu escrevo com essa intenção. Um pouquinho mais na frente, nós vamos só passar muito rapidamente, porque iremos abordar mais em pormenor essa passagem, mas no capítulo 5, versículo 13, ele novamente está finalizando esta carta, e ele diz, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Olha, ele diz, a minha intenção é que vocês realmente tenham a convicção plena de que você é um Filho de Deus. Que você já confiou no Senhor Jesus Cristo. E eu não quero que fique dúvidas na sua cabeça se isso ainda não aconteceu. Porque ele podia dizer, por outras palavras, é minha responsabilidade como crente, como filho de Deus, esclarecer o seu coração, esclarecer a sua mente. E essa é a nossa intenção. Há coisa da palavra de Deus que nós gostamos de ler. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Mas há outras coisas que nós não gostamos muito. O salário do pecado é a morte. O inferno aguarda aqueles que não confessarem Jesus como Senhor. Ninguém gosta de ouvir isso, mas é a realidade. Deus não esconde essa realidade de nós. E nós, como filhos de Deus, temos que também evidenciar isto. Porque nós vivemos num mundo em trevas, num mundo de escuridão. Irmãos, se nós estamos em Cristo, então os nossos pecados já foram perdoados. E a maturidade, ela começa com o perdão. Quando Deus nos chama à salvação e Deus perdoa os nossos pecados, aí começa uma caminhada com Deus. Não mais debaixo da escravidão do pecado, não mais debaixo da escravidão deste mundo em que nós vivemos, mas com Deus. E começa um novo nascimento. Nós, quando falamos do novo nascimento, não é que nós fisicamente nascemos de novo, e vocês sabem isso. Mas é como se nós se fôssemos crianças, e João refere-se a isso. Na questão de idades, mas também na questão de maturidade espiritual. É como se nós começássemos, né, a receber o leite materno, depois vamos comendo as papas, depois vamos até que chegamos à picanha. A vida cristã é assim, é um processo. Eu não posso querer, quando um bebê nasce, dar-lhe logo um bife, né, com batatas fritas e ovo. Ele não vai comer. Não, a gente sabe o que a criança precisa para crescer. E Deus diz, olha, é a mesma coisa com você. Eu não espero daqueles que são... que se converteram ou que confessaram Jesus como Senhor ontem, que hoje já estejam no púlpito a pregar. Não. É um crescimento. Mas esse crescimento deve acompanhar a nossa vida. Veja no versículo 13 que ele então diz, pais vos escrevo porque conhecestes aquele que é desde o princípio, mancebos e escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Veja que João aborda vários temas, perdão, conhecimento. Olha, vocês já venceram, vocês conhecem, vocês fortaleceram-se, vocês venceram. E fala-se, a maior parte dos comentaristas crê que não é filhinho porque é uma criança, não é
não é jovem porque é uma pessoa já que está ali também, mas, acima de tudo, a maior parte dos comentaristas, e eu concordo com eles, que dizem que são graus de maturidade espiritual. Pessoas recém-convertidas, pessoas que já têm alguma maturidade e pessoas já com mais maturidade. Mas também se refere, quando ele fala no versículo 14, eu vos escrevi mancebos porque sois fortes, também desafiando os mais jovens que estão conhecendo o Senhor, olha, vamos lá, olha, né, como nós costumamos dizer aqui na igreja, às vezes nas reuniões de presbitério, principalmente eu, né, e olha, nós já estamos, eu e o irmão Rui e o Manel, nós estamos a ficar velhinhos, pessoal, vamos para a frente agora, vocês estão com força, vamos em frente, né? Nós estamos aqui para vos ajudar. E também é um pouco essa atitude, jovens, vamos lá, vamos à luta, nós contamos com vocês. E eu agora lanço esse desafio aqui novamente para os jovens. Graças a Deus nós temos uma igreja muito dinâmica, mas que pode ser mais ainda. Mas o vosso tempo, olha, vocês conseguem ficar a pé a noite toda, vocês conseguem sair da reunião de sexta-feira e jogar futebol, vamos lá, vamos em frente, que eu vou para casa descansar, né? Então é essa a ideia. E João diz, olha, vocês já conhecem, vocês já sabem, vocês são vencedores, vocês não são um grupo de derrotados que não sabe para onde vai, não sabe o que quer, não. Vocês têm todas as armas ao vosso alcance. Então não desperdicem isso. Porque vocês estão num mundo sem Deus. Um mundo que não conhece Deus. E eles precisam ver a diferença em vocês. Romanos capítulo 8. Vou só ler esta passagem. São todos versículos que nós conhecemos. Romanos capítulo 8. Versículo 15. Aqui no desafio ao serviço, diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelos quais clamamos, Abba, Pai, Paizinho. Olha, Deus vos fortalece, Deus não nos chama a fazer nada que Ele não nos capacite para fazer. Se Deus diz faz, Deus diz, eu estou contigo. Senhor, mas eu não consigo. Mas sou eu que estou a dizer, Berto. Vai, eu vou-te capacitar para fazer. Mas Senhor, eu já falhei tantas vezes, mas não interessa. Vamos em frente. Conhecer o Deus Criador Todo-Poderoso, que existe antes do início dos tempos, é uma tarefa que se prolongará por toda a eternidade. Ela começa no momento em que nós nascemos, porque Deus se manifesta, e nós vimos isso ainda na sexta-feira passada, também em Romanos, através da criação das coisas visíveis. Deus se manifesta a todo ser humano, mas de forma particular Deus se manifesta àqueles que são seus filhos. E esse conhecimento de Deus, ele irá durar por todo o tempo da eternidade. Deus é um Deus eterno. Nós teremos a eternidade e estaremos conhecendo o Senhor momento após momento, tempo após tempo. Isaías capítulo 40, vamos lá um pouquinho atrás, por favor, vamos ao Antigo Testamento, a Isaías capítulo 40, só ler alguns versículos também importantes, porque esse desafio, este conhecimento de Deus, ele vem desde o Gênesis e se prolonga até o Apocalipse. Nós também vimos isso resumidamente no que toca à palavra de Deus inspirada na sexta-feira com o nosso irmão Rui. Eu quero desafiar a igreja, enquanto você abre, procure vir às sextas-feiras. Olha, é muito importante. Nós estamos a dar coisas que eu já ouvi. Não, olha, eu aprendi coisas novas na sexta-feira. E já sou crente no Senhor Jesus há 50 anos. Há sempre alguma coisa que Deus quer falar, mais que não seja para reavivar a nossa memória. É importante esse tempo. Venha, esteja connosco como igreja do Senhor. Isaías 40, a partir do versículo 10. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou?
Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse a sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Quem? Né? Quem? Deus é Deus. E Deus conhece todas as coisas. E esse Deus que olha para mim e para você, simples, comparado com a criação, simples grãos de areia, né? E Deus olha para mim e para você e diz: eu te amo, eu tenho um plano para a tua vida, eu quero te salvar. Ou para você que é do Senhor, eu te salvei com um propósito. Qual a lição que nós podemos tirar aqui? A vitória sobre o pecado não é algo opcional na vida cristã, mas uma necessidade. Se nós não sentimos essa necessidade, alguma coisa está errada. Se nós já nos conformarmos, eu sou assim, né? Alguma coisa está errada. E é isso que João procura destacar. Avalie. Eu li o testemunho de um irmão que pregou sobre este tema, e ele disse que na volta para casa a esposa disse: olha, eu acho que eu não sou crente. E eles falaram sobre isto. É bom este tipo de confronto, porque Deus quer nos confrontar com a nossa realidade. Deus nos ama. E Deus não quer que você ande enganado. Eu já vou na igreja em Partilhó há 30 ou 40 anos. Isso pode querer dizer muito, pode querer dizer nada. A vitória vem da permanência na palavra. E mais uma vez eu ressalto a palavra escrevi. Eu escrevo, eu escrevi, eu escrevo, eu escrevo, eu escrevo. Está aí. Leiam, considerem. Com Deus num mundo sem Deus. A partir do versículo 15, depois de ele confrontar os seus ouvintes e os seus leitores sobre a sua atitude e o seu crescimento, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amor, nós podíamos dizer, é ter prazer em algo acima de outras coisas e não estar disposto a trocar esse amor ou esse algo por outras coisas. E é o que Deus está a dizer: não ameis o mundo. Porquê? Porque Deus sabe que nós amamos o mundo. Como nós gostamos do mundo, né? Apesar dos seus problemas, das suas dificuldades, né? Nós nos distraímos tão facilmente com o mundo. E o mundo a que a palavra de Deus se refere aqui neste texto específico, não é o mundo planeta Terra, né? São as coisas, o governo deste mundo. São as coisas terrenas, são as coisas carnais, é aquilo que nos rodeia e para o qual o nosso corpo nos puxa constantemente. É o prazer da carne. É nós querermos, como o mundo quer, né? Buscar ser felizes tendo ou conseguido algumas coisas. Mas nós sabemos, irmãos, e nós mais uma vez temos o exemplo pleno na vida de muitas pessoas que nós conhecemos, seja através das redes sociais, seja pessoalmente, que aparentemente têm tudo e vivem vidas vazias. Muitas colocam fim às suas vidas porque não têm propósito, não encontram propósito. Porquê? Porque nada neste mundo pode trazer satisfação plena à nossa alma, a não ser Cristo, a não ser Jesus. O mundo passa. O mundo passa. Mas que coisas? O versículo 16 diz: porque tudo, veja, não é alguma coisa, não é algumas coisas. Tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Não é do Pai, mas do mundo. Que coisas? Concupiscência da carne. Os desejos carnais descontrolados. Aquilo para o qual a nossa carne nos puxa constantemente. Porquê? Porque o Senhor nos salvou, né? O Senhor nos resgatou. Mas esta carne, ela não se converte. Por isso Deus diz: olha, submete a sua vida ao Senhor. Olha, humilhe-te na presença do Senhor. Olha, se tu achas que vais vencer por ti mesmo, esquece. Submissão ao Senhor, concupiscência da carne. Como nós lutamos com isso? De várias formas. E o diabo sabe.
E muitas vezes Ele conhece as nossas fragilidades e Ele procura nos desviar, nos distrair com isso. A concupiscência dos olhos, cobiça moral e ética, né? O olhar, o desejar, o invejar, o amaldiçoar, tudo com os olhos. Concupiscência dos olhos. E como é fácil, né? Se eu pudesse, né? Olha que coisa. E eu estou a falar de coisas que nós sabemos que são contrárias ao Senhor. Soberba da vida, vaidade, né? Vanglória. Olha, estás a ver o que eu consegui? Olha, para isto, né? Olha. Ninguém conseguia, né? Até no que toca à vida cristã. Estás a ver? Olha, como eu sou um crente maduro. Né? Vanglória. Vanglória. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 6, o que é que ele diz? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se você diz que tem comunhão com Deus, se você diz, eu sou um filho de Deus, eu amo o Senhor, e você vive nas trevas, você não tem comunhão com Ele. Sendo enganado. Irmãos, se a palavra de Deus não nos confronta diariamente com esta realidade, alguma coisa está muito errada. Eu quero dizer uma coisa. Em 50 anos de conversão, provavelmente há pecados que eu já confessei perante o Senhor mais de 1000 vezes. E às vezes vem aquela vozinha que diz, Alberto, desiste, não vale a pena. Tu nasceste assim, né? Há uma música brasileira que diz, eu nasci assim, vou viver assim, né? Vou morrer assim. Não vos conformeis com este mundo. Não se conforme, Deus conhece a tua vida, Deus conhece o teu futuro. Deus conhece os teus desafios, Deus conhece aquilo que vai acontecer com a tua vida. Nada a surpreende Deus. E o que João quer enfatizar aqui é o seguinte, olha, não andes enganado. Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, né? Em teu nome. Olha, eu ia lá na igreja em Pardilhó, eu orava, eu cantava. Não te conheço. Que terrível será, né? Ouvir isto da boca do Senhor. Não te conheço. Será que você ainda tem essa dúvida no seu coração? Porquê que ele fala isto? Porque é fácil, né? Conforme eu disse, amar o mundo. É fácil nós nos apegarmos às coisas deste mundo. Mas veja que ele termina este tema aqui dizendo o seguinte no versículo 17. Porque o mundo passa. O mundo passa. Sabe, li há pouco tempo uma história que falava o fim de vida de algumas pessoas. E o testemunho deste médico era que a maior parte das pessoas que ele viu partir para a eternidade, elas, naqueles momentos, elas não queriam saber dos seus bens, elas queriam ter alguém que elas sentissem que amavam, ou que elas amavam presentes. Elas esqueciam todo o resto. E o que é que a palavra de Deus diz? O mundo passa. O mundo passa. E passa muito rápido. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É fácil amar o mundo? É. Quem não gosta de ter uma boa cama para deitar à noite, né? Ou um bom sofá para sentar, ou poder colocar uma boa comida na mesa, ou vestir uma boa roupa, ou fazer uma viagem de sonhos. É normal, é natural. E a palavra de Deus não condena isso. Mas o que a palavra de Deus diz é a sua vida, a sua prioridade, a sua busca por felicidade está nessas coisas, errado. Porque vai chegar um momento que você não vai sentir isso. O mundo passa. E Jesus sabia disso. E ele sabia disso tanto que ele orou por nós. E eu gostaria que nós fôssemos, quase terminando o nosso tempo, a João capítulo 17. Evangelho de João, o mesmo João, ele escreve aqui uma parte da oração do Senhor Jesus por nós. Jesus orou por ti. Então, mas eu não sou nem salvo, mas Jesus orou por ti também. Porque ele orou por aqueles que virão a crer. E eu oro para que tu possas ser uma pessoa que virá a crer naquilo que a palavra de Deus diz, se ainda não confias no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. João capítulo 17, versículos versículos 20.
Eu não rogo somente por estes, ele tinha acabado de orar pelos discípulos, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Somos nós. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. E neles, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Jesus orou por ti. Jesus orou por mim. Porquê? Porque ele sabia que nós estaríamos a viver num mundo em trevas. E conforme ele mesmo disse, vocês têm que ser luz no meio de um mundo em trevas. Porquê? Porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Quando a palavra de Deus diz que permanece para sempre, não é que o descrente vai desaparecer para sempre. Não. A tua alma é eterna. Tu vais estar em um dos dois lugares de que a palavra de Deus fala. Ou no inferno, um lugar de sofrimento eterno, ou no céu, um lugar de gozo eterno. E o desafio da palavra de Deus é que nós possamos permanecer para sempre nesse lugar que Deus tem reservado para aqueles que são seus filhos. O mundo passa e a sua concupiscência. Tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Terminando, irmãos, eu gostaria de ler um último texto em 2 de Pedro. Nós já estivemos também na carta de Pedro. Capítulo 3. Onde nós lemos uma advertência muito séria para aqueles que dizem, bom, amanhã logo vou pensar nisso. Sabe, eu já contei essa história aqui, penso que há alguns anos atrás, mas um irmão que foi um mentor meu no Brasil, ele contava a experiência de que ele teve de ir falar com um amigo dele que estava partindo para a eternidade, vítima de uma doença que não tinha cura, e a quem ele tinha falado de Cristo ao longo de muitos anos. E ele diz que foi visitar o hospital e ele disse, olha, eu quero falar novamente para aquilo que eu tenho falado, olha, nós somos pecadores, olha, vocês confessam Jesus como Senhor, olha, Deus te ama, confessa Jesus. E ele disse uma coisa, nunca esqueci, essa história já foi em 1980, 81. Diz que o amigo chamou perto, que já falava muito baixo, e disse, ainda tenho tempo. E partiu naquela noite. Sabe, esta é a maior mentira que o diabo coloca no coração das pessoas. Tem calma, ainda tens tempo. Quem sabe na reforma ou depois de acabar os estudos. O tempo é hoje. Não é amanhã. Não é logo à noite. O mundo passa. Ao homem está ordenado viver uma vez, vindo depois disso. Morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. É o que a palavra de Deus diz. E é sério. O mundo passa. E aqui, no capítulo 3 de 2 de Pedro, no versículo 10, diz, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. A palavra de Deus diz, haverá um fim. Haverá um dia em que Deus irá intervir de forma muito radical. Ele irá destruir este mundo com fogo. Ele irá criar um novo mundo. Esse dia chegará. E a palavra de Deus não mente. Deus não escreve as coisas para te assustar. Deus escreve as coisas para te dar a conhecer a realidade daquilo que Ele irá fazer. Porque as suas promessas se têm cumprido uma após a outra. Mas não será assim. É! E deixa-me dizer que o mundo não vai ser destruído por uma bomba atómica nos próximos 1000 anos.
Não te preocupes com isso. Podem vir guerras, pode vir destruição, mas Deus já disse quando isso acontecerá. Mas esse dia chegará. Por isso a palavra de Deus diz, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Hoje. Como é que nós estamos a viver neste mundo? Que evidências claras há da minha parte de que eu realmente sou um filho de Deus. Deus é o meu Pai. E que as pessoas que comigo convivem veem isso. Através da minha vida, das minhas palavras, das minhas atitudes. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que nós possamos, como igreja do Senhor, perante tantos desafios que nós temos diante de nós, ser luz, ser sal, vivermos como filhos de Deus. Que o Senhor nos ajude. Amém.